Boa tarde, gente. Como vocês já viram aí um pouquinho, a dança ela surgiu lá desde os tempos da pré-história, certo? Não é uma coisa recente, uma coisa lá do tempo da Grécia, que geralmente é assim quando eu pergunto, vocês dizem logo, é da Grécia, porque imagina que tudo que está relacionado com atividade física começou lá. Mas na realidade não. Desde o tempo que começou o homem da caverna querer se comunicar, certo? Como uma forma de comunicação, ele já começou a praticar a dança. Uma coisa bem interessante é que, como vocês podem ver aí essas gravuras, eles começaram a expressar a dança através do desenho, certo? E eles representaram isso muitas e muitas vezes nas cavernas, que eram onde eles moravam. Então eles representaram o quê? O dia a dia deles. E assim, historiadores eles chegaram ao consenso que eles estavam representando uma espécie de dança na grande maioria dos desenhos, como vocês podem ver aí na sequência. O interessante é que desde o surgimento lá, desde o tempo da pré-história, a dança ela está muito envolvida e ela foi muito criada em relação ao sentimento, à emoção, há muita emoção. Desde o tempo aí dos homens das cavernas, eles utilizavam a dança como uma forma de muitas vezes de agradecimento, algum tipo de ritual que eles faziam. E era dessa forma que eles representaram nas gravuras que eles deixaram nas cavernas. Mas assim, lógico que não existe. A única documentação, se eu posso dizer dessa forma, que eles utilizam, é justamente essas gravuras. Lógico que não teria nenhuma foto daquele momento. Alguns pintores recriaram isso através de gravuras. Vou até colocar um aí um pouquinho mais na frente. Mas assim, desde o surgimento, a dança ela vem com aquela ideia de sentimento, de emoção. É interessante que vocês tentem compreender um pouquinho isso. É importante que vocês compreendam que antes mesmo do homem da caverna ele aprender a falar, ele aprendeu a se comunicar através de gestos, certo? Era a forma que ele tinha de realmente mostrar sentimento, de mostrar as emoções dele. Ele fazia dessa forma. Ele fazia gestos, ele fazia a mímica e ele conseguia depois representar isso através de um desenho na parede. Dessa forma também, vocês vão ver um videozinho aí na sequência que ele mostra um pouquinho justamente essa questão, certo? Dessa interação aí que ele fazia do gesto, do movimento, das emoções, transmitindo aquilo ali na parede e representando através do seu corpo. Vamos pensar um pouquinho também, e nesse mesmo período também começaram a surgir os ritmos. Por quê? Ele, de uma certa forma, aquilo que ele sentia, ele tentava expressar na dança. E dessa forma, se ele sentia alegria, ele fazia uma dança muito mais animada. Se ele sentia tristeza, ele fazia uma dança mais triste. Ah, professor, existe dança triste e dança animada? Lógico, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos para a gente ver isso na prática. Pronto, vamos dar uma olhadinha nessas duas gravuras aí, nessas duas imagens, certo? Dois casais de dançarinos. Se eu de cara perguntar para vocês aí qual das gravuras eles estão dançando uma música animada, o que é que vocês me responderiam? Esquerda ou direita? Esquerda, né? Exatamente. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente escutar a música para saber que o ritmo é animado. Eu olho o quê? Olha o sorriso no rosto deles, né? Aquele cabelo jogado, aquela expressão da perna, do braço, tudo isso influencia. Gente, se aprofundando um pouquinho mais no conteúdo, a gente vai entrar agora nas danças de salão, certo? As danças de salão, ela surgiu no reinado do rei Luís XIV. Ele foi rei da França por um longo período e é bem interessante porque toda essa questão artística, de dança, de moda, de pintura, boa parte era incentivada pelo rei Luís XIV. Aí embaixo vocês vão ver até duas referências a dois filmes, que é bem interessante. Na realidade é um filme, uma série,
que se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Vocês vão ver alguns momentos de dança de salão nesse surgimento aí, com toda essa ideia. É interessante também que vocês observem que na dança de salão, uma coisa bem comum que acontece é que a dança ela não é dançada frente a frente. Ela é dançada lateralmente. Principalmente porque naquela época os dançarinos, no caso, eles dançavam e faziam uso de espadas. Então a espada, para não incomodar a dama, eles faziam essa dança dos casais, ao invés de ser de uma forma frontal, era de uma forma lateral, certo? Só para que vocês entendam. Aqui no Brasil, essa dança ela chegou, segundo a história mesmo, no século XIX. Só que a gente sabe que bem antes disso, com os próprios índios, essa dança já acontecia há bastante tempo. Não era, lógico, a dança de salão, mas a dança no Brasil já existia bem antes disso. Mas essa dança realmente europeia, ela chega aqui no Brasil no século XIX, certo? E com isso terminou meio que agregando a cultura da Europa vindo aqui para o Brasil, e como aqui também teve a questão dos escravos que estavam aqui, a questão dos índios, tudo isso influenciou a surgirem novos ritmos musicais, bem? E novos tipos de dança. Vamos falar um pouquinho agora em relação à variedade, né, de danças que existe, de ritmos aqui no Brasil, principalmente dessas danças de salão. E a gente pode dar exemplo como o forró, como o samba de gafieira, quanto o samba rock. E muito eles estão muito ligados assim em relação ao local que eles acontecem, porque está muito agregado com a cultura. São diversos fatores que até em relação à composição de uma música que acontece ali para que se forme realmente esse ritmo musical, para ter essa questão como dança mesmo, né? O próprio soltinho, a lambada, o machixe, todos esses ritmos eles agregam muito a questão cultural de um lugar. As próprias letras das músicas elas trazem muitas vezes referências àquele lugar, seja aquela. Vamos usar como exemplo aqui um pouquinho em relação ao forró. Muitas vezes as letras, principalmente ali daquele, se a gente imaginar aquele forró de Luiz Gonzaga, vai falar de seca, de sertão, de couro, entendeu? São essas coisas assim que vocês vão ver que realmente essa coisa cultural está sendo conseguido sendo expressar através da dança, certo? Da dança e da música. Hoje essa questão dessa variedade de danças que existe, a gente pode ver frequentemente aí surgir novos ritmos. Não foi o caso aí do surgimento do passinho, tão recente, do funk, do, do brega, por que não? E todos têm formas características, tanto em relação ao canto quanto em relação à dança. Para concluir, tá certo? Eu quero deixar um abraço para vocês, que vocês se cuidem, que cuidem dos seus. Próxima semana, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai entrar, tá certo? Numa salazinha aí no Meet. Eu vou mandar o link para que vocês acessem. Independente de tendo dúvida ou não, vou querer que todo mundo acesse, tá certo? E a gente vai tirar dúvida. Se vocês não tiverem, a gente vai saber aí como vocês estão, tá certo? Espero que estejam todos bem. Um abraço grande, se cuidem e cuidem dos seus. Beijo.